Olá, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma série Clínica Lucrativa, mais uma live que nós vamos compartilhar conhecimentos ricos aqui sobre gestão e hoje nós vamos falar, né? Quer ter uma clínica lucrativa, mas não tem tempo. Nós vamos falar muito sobre isso porque é um tema super relevante e eu vou mostrar para vocês algumas estratégias e algumas ações que a gente costuma fazer para melhorar a gestão do tempo, para melhorar a nossa organização e a gente conseguir ter sucesso, né? E o grande sucesso disso se chama planejamento. Então, eu ter um planejamento para fazer uma melhor gestão do tempo. Isso é crucial aqui. Então, eu vejo vocês falando muito que não tem tempo para gestão, não tem tempo para família, não tem tempo para cuidar da secretária, não tem tempo para dar atenção para o financeiro, enfim. Essa falta de tempo ela precisa ser combatida. E para combater a falta de tempo, nós temos que fazer um planejamento adequado. Então, nós vamos falar aqui sobre isso, tá? Uma das coisas que eu ouço muito dos profissionais da saúde, muito mesmo, é que a questão do tempo é porque vocês estão muito focados na parte clínica. Então, o excesso de foco na parte clínica, às vezes, pode estar atrapalhando vocês de cuidar da gestão. Vira e mexe, eu vejo vocês falando isso. Mas, Tobias, eu tenho que atender meus pacientes, eu tenho que atender meus clientes o tempo inteiro ali dentro do consultório, atender. Mas será que esse é a melhor forma? Se eu focar 100% do meu tempo na parte clínica, será que eu vou conseguir cuidar da minha gestão? Então, falar sobre gestão do tempo, planejamento e gestão do tempo, é algo crucial na rotina de vocês. Porque a organização do tempo, ela é benéfica em várias pontas. A primeira delas é a seguinte: se você faz uma gestão do tempo adequada, você vai ter mais organização na sua parte administrativa. E isso é crucial. E além de ter uma maior organização nessa parte administrativa, você vai conseguir atender o cliente no horário. Então, hoje, nós vamos falar muito sobre isso. Hoje, nós vamos falar sobre planejamento e gestão do tempo de forma bem rica. E eu gostaria de contar muito com a participação de vocês, tá? E muita gente acha que cuidar de gestão é uma coisa difícil. Mas, Tobias, olhar aquele monte de número, aquele monte de tabela, aquele monte de planilha, não tem tempo para isso, não. Então, eu vou ensinar para vocês um método que se chama TVEP, que é um método super interessante, na qual a gente trabalha o planejamento e a gestão do tempo. Eu posso dizer isso por quê? Porque eu também sofria desse mesmo problema. Eu queria fazer muitas coisas, mas meu dia, assim como de todo mundo, tem 24 horas, eu não conseguia fazer tudo que eu precisava, eu ficava assim, nossa, e agora? Né? Como que eu vou ter tempo para a família? Como que eu vou ter tempo para o consultório? Para cuidar da gestão e ainda atender os clientes? Para a gente poder fazer isso de forma assertiva, a gente precisa de um método. E o método que eu vou apresentar aqui para vocês é um método que eu aprendi em 2015. 2014 para 2015, né? Que se chama TVEP. E eu quero até mostrar aqui para vocês com muita honra. Eu fiz o curso mais top de TVEP, que é da Homo Sapiens, Escola de Planejamento, aqui em Minas Gerais, e sugiro todo mundo a conhecer um pouquinho desse método. E eu virei o que eles chamam de avental preto, que é o nível mais alto lá dentro dessa metodologia de planejamento e gestão do tempo. Eu virei professor de planejamento e gestão do tempo dentro do Homo Sapiens. Eu dei diversas turmas lá dentro, com muita honra, com muito carinho. Eu quero falar um pouquinho dessa metodologia que é tão rica, tá? Então, eu como professor de planejamento e gestão do tempo, o que eu aprendi? Eu aprendi que é crucial você pensar que tudo, exatamente tudo que você faz na vida é um evento. Olha que coisa fantástica. Tudo que você faz na vida é um evento. Existe o evento de tomar banho, existe o evento de tomar café da manhã, existe o evento de ir para o trabalho, existe o evento de atender um cliente, existe o evento de treinar a secretária,
existe o evento de ir no churrasco, ou seja, tudo que você produz na vida, desde o momento que você nasce até o momento que você morre, é exatamente evento. Você é uma fábrica de eventos. E cada evento, ele pode gerar duas coisas basicamente. Ele pode gerar conforto ou desconforto. E um evento vai gerar conforto quando ele é bem planejado. E ele vai gerar desconforto quando ele é mal planejado. E esse planejamento depende única e exclusivamente de você. Se tudo é evento e o evento pode ser, a gente pode pegar o DNA dele e organizar, fica tudo mais claro para a gente. Fica tudo mais claro. E olha só, um evento, ele acontece num certo tempo, então existe uma inerência de tempo para todo evento que eu faço na vida. Né? E aí eu te pergunto, quanto tempo você demora para tomar banho? Quanto tempo você demora para tomar um café da manhã? Quanto tempo você demora para sair da sua casa e ir até a clínica? Quanto tempo você demora para fazer uma consulta, efetivamente, de relógio? Né? E ele acontece num certo espaço. Todo evento acontece no espaço. É impossível ter um evento que não aconteça num certo espaço. Tá? Então, existe um local. E esse evento tem um piloto, tem um responsável por executar esse evento. Por exemplo, tem eventos que o piloto sou eu. Eu tomo banho, eu me alimento, eu tomo vacina, eu faço uma série de eventos. E tem eventos que são produzidos por outras pessoas. E todo evento tem um público. Eu faço um evento para alguém. Sempre. Então, todo evento é assim. Por isso que é TEVEP. Tempo, evento, espaço e pessoas. E as pessoas, nós temos o piloto, nós temos o público. Esses são os 4 fundamentos básicos do TEVEP. Tá? Os 4 princípios básicos. E olha só que interessante, gente, para a gente aprender a ser mais eficiente na gestão do tempo e ser mais pontual com tudo que a gente faz na vida pessoal e na vida profissional. Isso é muito sério, isso é metodologia. Tá? Inclusive, eu tenho um artigo científico escrito sobre o TEVEP. Se você jogar no Google TEVEP, T-E-V-E-P, e o meu nome, você vai achar o artigo científico, tá? Que eu escrevi. O que acontece? Nós temos 7 fundamentos de todo evento que a gente faz na vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a utilidade. Para que eu estou fazendo aquele evento? Para que eu estou planejando aquele evento que eu vou fazer? Qual que é a utilidade dele? Porque se aquele evento que eu vou produzir ele não tem utilidade, então eu já nem faço. Porque um evento que não tem utilidade é perda de tempo. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para tudo que eu vou fazer na vida: qual é a utilidade que tem esse evento para mim? Então, por exemplo, eu vou fazer uma consulta num paciente. Qual que é a utilidade de eu realizar uma consulta no paciente? É que eu preciso cuidar da saúde dele, eu preciso atendê-lo, eu preciso ter retorno financeiro. Existe uma utilidade para fazer aquele evento, então eu vou lá e faço. Agora, quantas vezes você frequentou eventos na sua vida pessoal e profissional que não tinham uma utilidade boa? Por exemplo, eu fui chamado para o aniversário de 2 anos do primo do meu vizinho. Tem alguma utilidade? Eu aceitei por educação. E aí você vai gastar um tempo ali num evento que você poderia estar pegando aquele tempo e sendo usado com outra coisa. Outra importância da gente pensar a utilidade de um evento é na hora que eu penso o que eu quero daquele evento. Porque se ele tem uma utilidade, né, eu consigo me planejar melhor. Por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês que estão assistindo online pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, se eu perguntar para vocês o seguinte, vamos construir uma piscina, e eu não der utilidade para vocês, e falar, pensem numa piscina, vocês vão pensar diversas piscinas. Tem gente aqui que vai pensar numa piscina numa piscina infantil, tem gente que vai pensar numa piscina de clube, tem gente que vai pensar numa piscina olímpica, tem gente que vai pensar numa piscina de bolinha. Ou seja, se eu penso piscina, eu penso tudo quanto é tipo de piscina. Na hora que eu falo qual que é a utilidade da piscina, eu sei exatamente o que eu quero daquele evento.
Isso é muito importante para você planejar o seu tempo. Ok? E todo evento que eu produzo tem um segundo fundamento muito importante, que é a utilidade. A utilidade é a primeira, desculpa, e a inerência. O que eu preciso ter no meu evento para que ele aconteça? Isso é muito interessante. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Para eu poder fazer essa live para vocês, eu tenho diversas inerências que eu tenho que cumprir. Eu tenho um microfone posicionado aqui, eu tenho a câmera, eu tenho que ter o celular, eu tenho que ter um roteiro, eu tenho que ter uma iluminação. Ou seja, uma série de coisas que eu tenho que ter antes de começar o evento. E esse fundamento da inerência ele é tão importante que isso faz a gente perder um tempo no nosso dia a dia, pessoal e profissional, gigantesco. A gente costuma frequentar eventos sem planejar e no meio do evento a gente fala, nossa, faltou tal coisa. Quantas vezes vocês não foram num churrasco, numa festa, que chegou o seguinte, cadê a música? Nossa, esquecemos da música. Não? Cadê? Eu tô lá no meio da consulta, no meio do procedimento. Ué, mas cadê o algodão? Nossa, busca o algodão. A gente frequenta eventos o tempo inteiro que são mal planejados, que não tem as inerências que aquele evento grita pra gente. Que eu tenho que planejar com antecedência. Então, sempre que eu vou planejar um evento, eu tenho que listar tudo aquilo que eu preciso. Isso tem que virar um protocolo. Então, por exemplo, aqui na Máquina de Soluções, a gente começou essa sessão de lives em 2021, existe um protocolo de tudo aquilo que eu tenho que estar totalmente pronto todos os dias às 7 horas da manhã. Tem que estar pronto. O roteiro tem que estar impresso na minha mesa. Né? A câmera, o microfone, tudo configurado. Porque senão o evento não vai sair no horário. Então, este planejamento do tempo, a gente tem que tomar muito cuidado. Existem inerências. E isso, dentro do seu consultório ou da sua clínica, isso pode ser treinado. Treinado de que forma? Qual procedimento eu vou executar na sequência? Qual que é o protocolo? O que eu preciso de material e medicamento dentro do consultório? Isso já foi planejado com antecedência? Como é que está a minha gestão de estoque? Minha gestão de estoque já está considerando tudo aquilo que está para produzir nos próximos dias? Isso estará organizado antes do cliente entrar? Então, esse planejamento é importante. Eu ter todas as minhas inerências. Um outro fundamento super legal que eu queria contar aqui para vocês dessa metodologia é a expectativa. A expectativa. O que é a expectativa? Para eu poder ter uma clínica lucrativa, organizada e reconhecida como a melhor da região, eu fazer um planejamento de gestão do tempo interessante, eu preciso ouvir a expectativa do meu público. Ou seja, eu preciso ouvir o que aquele público meu quer com aquele evento. Qual que é a expectativa dele? Quando eu começo a ouvir a expectativa, eu faço um evento melhor. Eu faço um procedimento melhor. Eu faço uma experiência com o cliente melhor. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Né? Igual aí, ó, né, Risa? Esse tema realmente é muito relevante. Eu falo uma coisa, mudou minha vida. Né? E muita gente me pergunta onde que eu aprendi planejamento e gestão do tempo. Usando essa metodologia. E aí é o seguinte, quando eu ouço a expectativa do meu público, eu vou planejar minhas inerências, eu vou rever minha utilidade, eu vou pensar no meu evento para atender e até superar a expectativa daquele cliente ou daquele público, se eu não quiser fechar só na vida profissional. E olha só que interessante, nós somos fábricas de eventos. Né? Todo evento pode ser planejado. Então, na hora que eu vou fazer o procedimento A no cliente, qual é a expectativa do cliente para aquele procedimento? Ele não quer sentir dor, ele quer ser bem acolhido. Resultado, a experiência do cliente toda tem que ser em cima disso. Eu tenho que cuidar para que isso aconteça. E aí eu tenho que ter algumas inerências, os mimos. Gente, eu falo uma coisa, toda a minha metodologia seguiu esse planejamento de ouvir as expectativas. Tá? Então isso é muito sério. Eu estou trazendo aqui de onde eu aprendi isso. Então isso é muito bacana.
Da mesma forma, se eu vou fazer um aniversário da minha filha, eu tenho que ouvir a expectativa dela como aniversariante e do público. Olha só, eu vou falar da vida pessoal para ficar mais claro. Eu vou fazer uma festa. Quais são os públicos possíveis? Tem crianças, tem jovens, tem adultos, tem idosos. Basicamente 4 grandes grupos. Será que na hora que eu fizer um aniversário na minha casa, as expectativas são as mesmas? Qual a expectativa de uma criança num aniversário? Eu acho que é comer bastante brigadeiro e brincar bastante. Não é mesmo? Aí o que acontece? A gente vai lá, faz um monte de cajuzinho e pouco brigadeiro. Sobra cajuzinho, falta brigadeiro. Por quê? Porque eu não ouvi a expectativa da criança. Aí eu não preparei nada para receber as crianças para elas brincarem. Não tem um lápis de cor e um papel, não tem um brinquedo, não tem uma brincadeira, não tem nada. Ela vai ficar entediada, vai começar a encher o saco dos pais para ir embora. Por quê? Porque você não ouviu a expectativa da criança, não pensou. Quando a gente pensa a expectativa da criança, a gente cria um espacinho para ela dentro da casa, para ela poder brincar ali dentro. Qual a expectativa do jovem? Tomar uma bebida, dançar, curtir, aquela azaração. Eu crio um ambiente para isso também. Né? A do adulto, conversar sobre o trabalho, sobre a vida, essas coisas, com um MPB, com uma musiquinha bem mais tranquila que a do jovem. Né? Eu crio esse ambiente. E do idoso? O idoso, ele quer contar da vida dele. Ele quer paz, ele quer lhe contar, olha, igual, por exemplo, eu sou daqui de Minas, né, sou de Nova Lima, grudado em Belo Horizonte. A minha avó, que tem 100 anos, vai fazer 101 anos agora em abril, ela adora contar das coisas da época dela. Adora contar. Agora, imagina você fazendo esse aniversário. Como que você planeja isso? Né? Lá no idoso, coloca um monte de foto antiga da sociedade. Lá de 1920, 1930, 1950. Se eu coloco uma foto de 1950 e mostro para minha avó, ela vai falar, olha, eu lembro disso aqui, eu estava lá. E vai contar com uma alegria gigantesca. Né? Entendeu? Ou seja, cada público tem uma expectativa diferente. E você pode trabalhar o planejamento deste evento para que todos saiam satisfeitos. Agora, se você não planeja, você não vai fazer isso. Não é mesmo? Agora, será que é muito diferente na nossa clínica? Eu vou fazer uma reunião estratégica com a minha equipe e quem já passou por consultoria sabe o tanto que eu prezo pela reunião estratégica com a equipe. É a mesmíssima estratégia, a mesmíssima fundamento do evento. Eu tenho que saber a utilidade da reunião estratégica para mim, eu tenho que saber as inerências para participar daquilo, eu tenho que ouvir a expectativa do meu público. Qual que é a expectativa da secretária na hora de participar de uma reunião estratégica? Qual que é a expectativa dos serviços gerais? A expectativa do corpo clínico? A minha expectativa como dono da clínica? Será que eu posso produzir uma reunião que eu atenda a expectativa de todos? A expectativa da equipe é ser ouvido. Aí você puxa a reunião para você e não dá o microfone para o outro, não dá a voz para o outro. Resultado, a pessoa vai virar lá e vai falar o seguinte, nossa, o que adiantou? A gente foi para a reunião, pareceu palestra do dono. Eu não pude nem me expressar. Adianta? Atender a expectativa deles, que estavam cheios de ideias para você? Então, quando a gente vai planejar um evento, a gente tem que pensar nisso. Entendeu? Então, tudo isso que a gente faz num evento é justamente para que a gente planeje melhor o nosso tempo e seja mais organizado, mais pontual, né? E eu sempre falo que uma outra dica do evento é o seguinte: todo evento ele pode gerar inovação. Todo evento ele pode gerar inovação. Inovação é uma nova ação, uma ação inesperada, algo que aconteça nesse evento, né, que seja inesperado, que eu supere a expectativa do meu público. Uma vez, até minha irmã está aqui participando da live, né, eu acredito que minha irmã vai lembrar disso.
até porque ficou bem marcado. A gente tinha o costume de fazer reuniões todo primeiro domingo do mês entre a família, né? E quando a gente fazia essas reuniões, cada mês era na casa de um. E teve uma vez que foi lá em casa. E eu pensei o seguinte, o que eu vou servir? Né? E eu resolvi não fazer um prato muito sofisticado, não. Eu fiz um rocambole de carne com umas batatinhas cozidas ao redor. A batatinha inteira, daquelas miudinhas, ao redor do falso rocambole de carne. Que é um prato simples, mais um arroz, mais uma salada, mais um suco. Nada glamuroso, não. Só que eu pensei, como que eu vou inovar neste evento almoço de família? E eu vi que eu poderia inovar gastando quase nada. O que eu fiz? Peguei um monte de palitinho de dente, peguei um monte de papelzinho, anotei o nome de todo mundo que estava presente no jantar, no almoço, mais um monte de gente que não estava, mas fazia parte da família, o nome do cachorro, o nome de tudo, e fiz plaquinhas. Preguei com durex o papelzinho no palito de dente e finquei nas batatas. Quando eu levei para a mesa o mesmo rocambole de carne, com as batatas, todas com as plaquinhas, foi uma festa. Eu lembro, né, até a Patrícia está aqui, eu lembro da Patrícia pegando a batata, cortando no meio, com a plaquinha dela. E pegando do marido dela, o Eduardo, e também cortando a batata no meio. E ela virou para o Eduardo falando o seguinte, olha, é a minha meia batata com a sua meia batata. Forma o nosso casal. E você é a mesma coisa. E isso foi virando uma brincadeira gostosa de família. Ou seja, inovação é gerar uma ação inesperada. Não necessariamente inovação tem que ser algo caro. E aí eu falo, o mimo é uma inovação. É uma ação inesperada. O cliente não espera receber um presentinho com uma cartinha gostosa e carinhosa. Entendeu? Toda a minha metodologia está muito baseada nesta outra metodologia que eu aprendi, de planejamento e gestão. Então, eu estou ensinando para vocês a raiz, não é mesmo? E para vocês terem uma ideia desse planejamento e para eu melhorar minha gestão do tempo, entender melhor meus eventos e organizar, tudo tem uma inerência. Então, por exemplo, você vai atender um cliente, e existe uma inerência de tempo para você executar aquilo. Existe um tempo para ele ser atendido na recepção, mais uma vez, por isso que eu peço para chegar com 15 minutos de antecedência, porque eu já sei a inerência de tempo que demora para o cliente realmente chegar, parar o carro, subir, né? Ser acolhido na recepção, preencher uma ficha clínica, preencher uma anamnese, respirar, tomar uma água. Existe uma inerência de tempo para isso. Por isso que eu peço para chegar com 15 minutos de antecedência, para quem já me acompanha há mais tempo, né? Beleza, já preparei tudo ali. Existe uma inerência de tempo para o profissional da saúde buscar o cliente na recepção e fazer o atendimento clínico e devolver. Por isso que eu peço para mapear, porque cada profissional aqui gasta um tempo diferente para realizar uma consulta. Cada cliente aqui, cada profissional da saúde aqui gasta um tempo. Tem gente que faz consulta em 15 minutos, 10 minutos, apesar de eu não ser a favor. Tem gente que demora 2 horas, 3 horas numa consulta. Por quê? Porque aquele evento consulta, existem expectativas diferentes, inerências diferentes, utilidades diferentes, planejamentos diferentes. Então comece a ouvir os eventos que você está produzindo. Planeje. Baseado no TVEP dá para planejar. Qual que é a utilidade da consulta? É essa. O que é inerente para eu fazer uma consulta? Eu preciso de um par de luvas, mas eu tenho que ter luvas reservas, porque se minha luva furar, eu consigo pegar, né? Eu tenho que ter esse procedimento, eu tenho que ter esse, eu tenho que ter esse, eu tenho que ter esse. Material. Tá? Eu tenho que ter o bloquinho de prontuário, eu tenho que ter impressora com tinta, na impressora sem tinta não imprime, tem que ter impressora, tem que ter tinta de impressora, tem que ter isso, isso, isso e aquilo. Beleza, eu estou pronto para o evento. Né?
Qual que é a expectativa do meu cliente? Ser bem atendido, ser bem acolhido, né? Existe uma expectativa disso também. E na hora que eu trago essa expectativa do cliente para cá, eu consigo me planejar melhor. E eu vou separar o evento, eu vou fatiar o evento em tempos. Eu gosto de separar em 7 tempos. A metodologia pede 7 tempos, mas você pode dividir em menos, né? Nunca mais do que 7. No máximo em 7 tempos. Isso é uma regra de ouro, porque senão a gente esquece. Então eu divido o tempo em até 7. E aí o que vai acontecer? Eu posso dividir a consulta, por exemplo, do jeito que eu ensino, em 3 momentos. Já é um avanço. Tempo 1. Vou conversar com o cliente, entender a necessidade dele, explicar superficialmente o que a clínica faz. Tempo 2. Vou atender o cliente na cadeira. Eu vou avaliar o caso clínico dele, na cadeira ou na maca. Eu vou entender com a minha técnica o que ele precisa. Tempo 3. Eu vou explicar o que eu vi, tecnicamente, de uma forma mais simples possível para poder passar um orçamento. Já separei em 3 tempos. Eu posso fatiar esses 3 tempos em mais tempos. Eu tenho tempo de buscar, olha só, se a gente for dividir em 7 tempos, tempo 1, o tempo de buscar o cliente, apresentar a clínica, colocar uma musiquinha de fundo e acolhê-lo. Tempo 2, quebrar o gelo e entender a necessidade do cliente. Tempo 3, explicar os procedimentos, explicar o que a clínica oferece para ele e encaminhar para avaliação. Tempo 4, eu vou avaliar primeiro tecnicamente todo o caso clínico dele, né? Tempo 5, eu retorno, eu mostro para ele de uma forma didática o que eu vi e encaminho ele para a mesa de novo. Tempo 6, eu explico clinicamente o que eu vi. Tempo 7, eu gero o orçamento, imprimo para ele e tiro as dúvidas dele, de como ele vai resolver a saúde dele. Ou seja, sempre é possível dividir em 7. Tá bom? Com isso, você tem uma inerência de tempo em cada um desses. Quanto tempo você demora para buscar o cliente na recepção, apresentar a clínica e sentar ele na mesa? Você não vai gastar 20 minutos, né? Eu acho improvável. Então é menos. 10 segundos. Não dá tempo também. É menos. Então é algum tempo entre 10 segundos e 10 minutos, né? Mas provavelmente é por volta de 1 minuto a 2. Então, de 1 a 2 minutos, você vai gastar fazendo isso. Quando você começa a entender que tudo que você produz na vida existe uma inerência de tempo, você planeja melhor. Você consegue entender melhor o que você está fazendo. Gente, isso muda a vida. Na vida pessoal e na vida profissional. Se você quer ser pontual, ouça as inerências de tempo de tudo aquilo que você produz. Ouça quanto tempo você demora para fazer cada coisa. Quando a gente começa a planejar isso, fica muito mais interessante. Acaba com uma série de problemas na sua vida pessoal e profissional. Planejamento do tempo. Tobias, eu não consigo chegar pontualmente na minha clínica. Culpa de quem? Sua que não planejou. Para eu estar aqui às 7 horas da manhã, com a câmera ligada, falando para vocês, eu programei o meu relógio para 5h57 da manhã. Por quê? Porque às 5h57 da manhã, eu me dou o direito de dar uma soneca. No rádio relógio, não, que é coisa de velho, né? Mas no telefone. Para quê? Porque às 5h57 da manhã, quando eu dou uma soneca, às 6h05 toca a segunda vez. Aí eu já não tenho direito à soneca mais, aí eu tenho que levantar. 6h05 eu levanto. Aí eu vou tomar o meu banho. Tem uma inerência de tempo para banho. Aí depois do banho, eu vou colocar a mamadeira da minha filha para ferver, a água para ferver da mamadeira, vou fazer e vou trocar de roupa. Enquanto a água está fervendo, eu vou trocando de roupa, né? Quando eu acabo de trocar de roupa, a água já ferveu, já vou colocar para esfriar, já começa a fazer o café da manhã. Ou seja, eu começo uma produção de eventos na qual a mamadeira fica pronta, o café da manhã fica pronto,
Eu acordo a minha esposa para vir tomar café da manhã, já entrego para ela uma mamadeira pronta, a minha filha já acorda, e aí, de repente, nós três tomamos café juntos. Eu já de banho tomado para sair, minha esposa acabando de acordar, já com o café da manhã pronto, que eu fiz para ela, e a minha filha acaba de acordar já com a mamadeira pronta. Planejamento do tempo. Tomamos o café nós três juntos, eu saio de casa no máximo às 6h45, eu gasto 4 minutos da minha casa até no escritório dirigindo tranquilamente, mais um minutinho para entrar. Aí eu tenho o planejamento de conseguir entrar, montar as coisas todas e ligar para vocês sem correria. Então não tem desculpa. Não tem por que eu começar a live 7h10. Se eu comecei 7h10 é porque eu dormi mais do que eu deveria. Erro meu. Tá vendo que o planejamento faz a gente entender a sequência de eventos que a gente produz? E é assim em tudo, gente, na vida pessoal e profissional. Basta a gente entender as inerências de tempo. A gente entendendo a carreira de eventos que nós vamos frequentar para a gente chegar no horário, a gente começa de trás para frente. Se eu quero começar a live pontualmente às 7 horas da manhã, eu tenho que chegar no escritório no mínimo 5 minutos antes. Para eu poder chegar, pegar minha água, montar, fazer o básico, garantir que tudo está funcionando. No mínimo 5 minutos antes. E aí eu vou voltando. Então, quanto tempo que o meu carro tem que estar parado? E para o meu carro estar parado aqui, quanto tempo eu tenho que sair de casa, considerando todos os transtornos que eu posso ter de trânsito? Tanto tempo. Então, se eu tenho que sair de casa tanto tempo, que horas que eu tenho que estar escovando o dente? Se eu tenho que estar escovando o dente esse horário, que horas que eu tenho que estar tomando café? Se eu tenho que estar tomando café esse horário, que horas que eu tenho que estar tomando banho? Se eu tenho que estar tomando banho esse horário, que horas que eu tenho que acordar? E aí você vai te dar uma gordurinha de soneca? Então põe a soneca ali também. Você faz o seu tempo. Você faz o seu planejamento da sua vida. Aí eu te pergunto, você quer ser autor da sua vida ou ator da sua vida? Porque quem é autor da sua vida, pensa em todos os eventos que frequenta, pensa nos tempos de tudo e planeja para conseguir fazer tudo aquilo que foi programado. O ator da sua vida só interpreta. O ator não cria, ele só interpreta. Então te dão roteiros prontos que você vai fazendo na sequência e você não tem a capacidade de entender o que você está fazendo. Você segue no automático. Seja autor, não seja ator da sua vida. Para isso, basta planejar o seu tempo. Basta entender as inerências. Entender que é possível, sim, fazer tudo o que você quer fazer em menos tempo. Só você pensar. E aí a gente começa a medir. A mensuração do tempo é uma coisa fundamental. Eu sei que eu gasto 4 minutos. E eu sei que eu gasto 4 minutos de carro tranquilamente da minha casa até o meu escritório, porque eu medi isso várias vezes. Eu sei que quando não tem trânsito, eu gasto no máximo 2,5 minutos. Eu sei, porque eu medi. E não é difícil medir, né, gente? Tempo. Cronômetro. Entendeu? Então, seja autor da sua vida. Seja autor. Quantas vezes você chegou para fazer supermercado e chegou lá no supermercado, não tinha a lista do que precisa comprar? Não tinha lista. Ou então tinha uma lista fajuta que não tinha nem quantidade. Comprar pasta de dente, sabonete. Tá, quantos sabonetes, quantas pastas de dentes? Qual que é a inerência? Interessante isso, né, gente? Eu sou fã de metodologia de planejamento e gestão do tempo. Né? Então, planeje. Por exemplo, eu já sou tão sistemático que eu faço supermercado como? Eu tenho uma lista que tem sempre, obrigatoriamente, a quantidade de cada item que eu tenho que comprar. Só que não para por aí. Eu vou sempre no mesmo supermercado. Por que eu vou sempre no mesmo supermercado? Porque eu sei que é o melhor e mais barato da região.
Não é o mais barato, mas dentro da qualidade mínima que eu quero, no meu sarrafo mínimo de qualidade, é o mais interessante, é o mais barato, é o com preço mais adequado, com produtos de qualidade, né? E se eu vou sempre no mesmo supermercado, eu sei que a primeira seção dele, assim que você passa da porta, é de vinhos e bebidas. Depois de vinhos e bebidas, vem os frios. Depois vem a padaria. Depois vem os hortifruti. Depois vem a parte de higiene pessoal. Eu sei de cabeça toda a sequência do supermercado. Como que você acha que é a minha lista de compra? Separada por seção. Tem que comprar uma cerveja, um vinho, ele está no topo da minha lista. Não é porque é o mais importante, é o primeiro que eu preciso pensar. E logo em seguida vem presunto, queijo, manteiga, requeijão e tudo mais. Depois vem os pães, quantos pães que eu tenho que comprar. Depois vem de hortifruti que eu tenho que comprar. Depois de pasta de dente. Agora, se eu misturo essa lista toda, eu vou ficar ali catando. Vou demorar mais. Então, se eu já frequento o mesmo evento há anos, se eu já sei como funciona, por que eu vou fazer uma lista desorganizada? Para eu perder tempo? E o mais interessante, quando eu chego na parte de milho, tomate, essas coisas todas ali das latinhas de milho, de extrato de tomate, essas coisas todas, a minha esposa já sabe que é hora de ir para a fila. Porque eu gasto pouco tempo para acabar. Quando eu acabo, geralmente já está na hora de eu entrar na fila para pagar. Eu tenho certeza que eu gasto menos tempo no supermercado. Porque não precisa gastar mais tempo. Aí a Alessandra falando, né? A organização, Alessandra, é aquilo que eu estou falando, é só você ouvir as inerências de tempo. O que eu preciso ter para ser mais produtivo? Eu tenho um procedimento clínico para realizar. O que eu preciso ter de inerência? Quando que isso tem que estar dentro do meu consultório? A mesma coisa. Eu vou pagar uma conta. O funcionário sabe onde que está a senha? Ele sabe como que executa? Ele está com a conta em mãos? Ele está com isso já lançado no sistema? São as inerências dele para executar. Quanto tempo ele demora para logar na internet bem que pagar uma conta? Segundos. Quiçá, assim, 1 minuto. Aí ele vira para você e fala, não tive tempo de pagar a conta. Você fala, mas você gasta 1 minuto. Você tem todas as inerências em mãos. Você já tem a conta, você já tem isso lançado no sistema. Qual é a desculpa que você vai me dar para não gastar 1 minuto para pagar essa conta? E a gente ter pagado juros? Não tem justificativa, porque existe inerência de tempo. Não é mesmo? E aí eu quero contar aqui para vocês alguns casos, que é o seguinte. A Natália Viegas, que é uma cliente nossa aqui, ela conseguiu cumprir todas as... eu gosto muito de falar do caso dela, porque isso é muito importante. Ela conseguiu executar, durante 12 meses, toda a nossa consultoria, sem atrasar e nem remarcar nenhuma reunião com a máquina de soluções. Ela ganhou estrelinha, né? Nenhuma. Ela conseguiu cumprir o protocolo do começo ao final do que a gente preza. Que ela planejou o tempo dela. Ela sabia que, sei lá, terça-feira, 2 horas da tarde, iniciava a reunião com ela, 2 horas da tarde ela estava ali pronta. Ouvia a reunião e falava o seguinte, Tobias, agora eu tenho que planejar isso aqui que você me pediu. Então, peraí, eu vou ter que arrumar, eu vou ter que comprar isso aqui, vou ter que sentar com o funcionário e orientar isso aqui, tal. Então, eu vou me planejar para cumprir isso aqui. Meta. E ela conseguiu resolver, né? Doutora Germana, ela conseguiu cuidar da clínica dela de casa. Ela tem um casal de gêmeos maravilhosos e ela queria tempo para cuidar dos filhos.
mas ela não queria abrir mão da clínica. Então, ela conseguiu gerenciar a clínica dela de casa. Planejamento, né? Eliana Miadaira, dentista de São Paulo, planejou o tempo dela. Ela saiu do mocho e foi para a gestão, cuidar de tudo, porque era o mais estratégico, planejamento. Então, gente, não procrastine. A procrastinação te atrapalha. Então, falar comigo que você não tem tempo para fazer alguma coisa, se eu quiser ser chato, né? Eu vou te mostrar um monte de coisa que vaza tempo do seu dia e que você não faz porque você não planejou seu tempo. Não planejou sua vida. Planeje. Veja as inerências de tempo de tudo aquilo que você faz. Planeje, coloque no papel. Né? Anote. Eu vou fazer isso aqui tal dia. Para eu fazer isso aqui tal dia, eu preciso dessas inerências. Eu estou organizando um evento aqui na minha cidade. Eu não posso entrar em detalhes do evento. Né? O evento já está praticamente pronto. Ele é a semana que vem. Em 2 dias, quase tudo foi resolvido. Ainda não foi resolvido aquilo que ainda não tem como resolver antes. Mas todo o restante já está resolvido. E o pessoal falou o seguinte, mas Tobias, como que você pensou em cada detalhe? Falei, gente, não é ponto para mim. É porque eu peguei uma folha, e segui exatamente isso. Qual que é a utilidade do evento? Anotei lá. Né? O que é inerente para esse evento acontecer? Preciso do local, preciso de água, preciso de máscara, de tal, de palestrante, de caneta, de som, microfone. Fui anotando tudo. Qual que é a expectativa do público? Fui colocando ali, expectativa de cada um. O que é inovação? O que nós vamos fazer para inovar nesse evento? Tal coisa. Né? Qual que é a logística? Anotei ali. Quais são os tempos? Tempo 1 nós vamos fazer isso, tempo 2 isso, tempo 3 aquilo, tempo 4 aquilo. Escrevi. E fui resolver. Não fiquei procrastinando. Preciso acionar fulano para resolver tal coisa. Faz. E aí o que acontece? Estou tranquilo. Quarta-feira vai chegar o evento, está pronto. Então planeje o seu tempo. Planeje. Se você planeja suas coisas, você executa. Ok? E eu queria que vocês dessem um primeiro passo. Né? Olha, minha mãe falando, né? Você vive o que está dizendo, né? Sabe o que é interessante? Minha mãe foi minha aluna, né, mãe? Minha mãe foi minha aluna no curso de Planejamento e Gestão do Tempo. Imagina a minha honra, né, gente, de dar aula. Eu dei aula para minha mãe, para minha esposa. É super bacana. O que acontece? Um primeiro passo para você melhorar o seu planejamento e gestão do tempo é para você organizar a sua clínica. Tá? O que nós vamos fazer? Eu quero que você separe religiosamente 2 horas na semana. 2 horas na semana. Religiosamente. Se você trabalha 44 horas semanais, você consegue executar tudo que você tinha que organizar em 44, você consegue executar em 42. Eu te peço 2 horas. A primeira hora, religiosamente, na agenda fechada, vai ser de reunião com a equipe, que eu chamo de reunião estratégica. Toda semana. Aqui na Máquina de Soluções é toda terça-feira, 13h. Religiosamente. Essa 1 hora por semana você vai se dedicar a ouvir a sua equipe, a entender os problemas, entender os pontos fortes e delegar para a equipe a resolução desses problemas. E a segunda hora é uma hora que você vai escolher o melhor dia para você, é uma hora que você vai sentar na sua cadeira, levantar os indicadores, entender a sua clínica e direcionar todo mundo. Olha, o faturamento está subindo, está caindo,
A quantidade de novos agendamentos está subindo, está caindo. Eu vou analisar os meus números, entender o que está acontecendo e tomar decisão. Eu estou te pedindo 2 horas. 1 hora para a equipe e 1 hora para você analisar indicador. Se toda semana você separar 2 horas para cuidar da sua gestão, eu te garanto que sua clínica vai ser muito mais lucrativa, muito mais organizada e muito mais reconhecida como a melhor da região. Só depende de você não procrastinar, de você se organizar e planejar melhor o seu tempo para que você construa uma clínica de sucesso. Tá? E ainda, aí como bônus, melhorar sua vida pessoal, organizando melhor seu tempo também na vida pessoal, que a metodologia é exatamente a mesma. E aí, gente? Gostaram do tema? Eu sou apaixonado por gestão do tempo. Sou, assim, alucinado. Se um dia você falar o seguinte, Tobias, vamos fazer um churrasco e vamos bater um papo, se deixar do horário que eu chegar, o horário que eu for embora, eu vou falar sobre gestão do tempo, se precisar, né? Isso é importante. Olha aí a doutora Alessandra falando. Às vezes gastamos muito mais que 2 horas em pequenos momentos sem organização. Exatamente, né, Alessandra? Se a gente não organiza, essas 2 horas são improdutivas, né? Então tem que planejar, né? E eu não minto, não, nada aqui para vocês, ó. Tem um roteiro aqui, ó, de tudo que eu tenho para falar. Tem um roteiro, né? Eu tenho 1 hora no máximo para falar para vocês. O meu compromisso é tentar acabar ela por volta de 50 minutos, porque vocês têm mais ou menos uma inerência de tempo de 10 minutos para ir para o consultório, né? E a gente conseguir dar o recado no tempo que precisa. Tudo bem, gente? Então foi uma honra participar dessa live especial de um tema que eu sou apaixonado, que é o planejamento e gestão do tempo. Espero que tenha sido extremamente produtivo, que vocês tenham gostado. Me coloco mais uma vez 100% à disposição. Continuem acompanhando as nossas lives diárias, tá? E se você quiser também acessar os nossos e-books, né? O nosso e-book tem disponível para a gente no www.clinicalucrativa.com.br/ebook. Tá? Se você entrar lá, você vai baixar o nosso conteúdo. Acesse o nosso YouTube, nosso Facebook, nosso Instagram. Essa live sendo transmitida nas 3 plataformas simultâneas. Espero que vocês tenham gostado, né? Olha só, a Risa falando que amou, a essa também gostou, né? Ah, mãe, não fala isso comigo, não, você me faz chorar na frente do pessoal, não pode, não vale, né? Foi o dia que eu levei minha mãe para conhecer Brasília com planejamento, né? Que a gente conseguiu, né, em pouco tempo, né, mãe, conhecer os principais pontos de Brasília que você queria conhecer, né? Isso tá aí. Planejamento, né, gente? Que dia que eu tenho que sair? Quando que cada local funciona, o horário de funcionamento de cada local? Então, qual é o roteiro? Nós montamos isso, né, mãe? Mas é isso. Nós estamos precisando fazer outra viagem, né? Pandemia que não acaba. Mas é isso mesmo, gente, ó. Um grande beijo para todo mundo, bom trabalho, né? Bom trabalho, que vocês curtam bastante aí. E comece a pensar nas inerências de tempo. Sai agora de casa, cronometra. Quanto tempo demora para chegar no consultório? Comece a ver que todo dia você gasta mais ou menos o mesmo tempo. E você vai começar a entender que horas que você tem que sair de casa. Só isso já é um ganho absurdo. Tá? Gente, um grande beijo para vocês e tenham todos aí um excelente dia. Muito sucesso para todos.